Falar que Arc V é a piada dos animes de Yu-Gi-Oh! Não é justo, porque esse anime é o circo inteiro. Você gosta de ouvir música, mas não tá afim de gastar seus dados de internet, pedir Wi-Fi emprestado, não quer ter suas músicas interrompidas, ou até quer deixar rolando só no plano de fundo enquanto faz outra coisa no seu celular? Baixe o Lark Player agora! Um app para tocar as músicas salvas no seu celular totalmente offline. Esse é o player de música número 1 na Google Play, com mais de 500 milhões de downloads. A interface do Lark Player é bem customizável e fácil de usar. Eu tô realmente usando o app principalmente quando eu vou treinar, é o meu novo companheiro na academia. Com ele você consegue aumentar o volume em até 300% para ambientes barulhentos, tipo a academia. Com o equalizador dele você consegue ajustar os graves mais potentes, os agudos cristalinos, equalizar as músicas para cada estilo diferente que você queira ouvir, tudo do seu jeitinho. Eu configuro o meu antes do treino, coloco para tocar em segundo plano, celular fica ali do lado, pronto. E o melhor, todas essas funções são totalmente grátis. O Lark Player está disponível para o seu aparelho Android e para baixar, clica no primeiro link que aparece aí na descrição. Com o Lark Player você ouve suas músicas quando e onde quiser. Para manter a nova tradição, o jeito certo de falar o nome dessa série é Arc V, porque ele é o 5º anime de Yu-Gi-Oh! Esse V é o 5 dos números romanos, mas como tá no título desse vídeo, deveria ser V da vergonha que esse anime passa. Eu não gosto de fazer vídeo pra reclamar ou falar mal das coisas, mas que fique claro, Arc V foi a minha pior experiência com qualquer mídia de Yu-Gi-Oh! Até hoje. O que é uma pena, porque o potencial a série tinha. Yu-Gi-Oh! Arc V é quase uma série comemorativa, trazendo todos os tipos de invocação especial numa mesma história. Além de, claro, introduzir um novo também. Os monstros pêndulo foram a mecânica que mais quebrou Yu-Gi-Oh! Durante o lançamento. Tanto que nos anos seguintes rolaram nerfs específicos para isso. Esse não é um canal sobre o TCG, mas eu acho importante explicar de maneira muito simplificada como essas novas regras funcionam para que vocês entendam melhor alguns dos meus comentários sobre a série. Os monstros pêndulo têm escalas marcadas neles, e ao colocar um pêndulo numa nova zona à esquerda do campo, junto de outro na direita, você pode invocar sem restrição nenhuma quantos monstros você quiser, desde que as estrelas deles estejam entre os valores dessa escala. Pêndulos também não vão para o cemitério quando são destruídos. Eles ficam separados do jogo para voltar de graça de novo no seu próximo turno. Além disso, boa parte desses monstros tem uma segunda caixa de texto, porque era isso que Yu-Gi-Oh! Precisava, né? Mais texto. E isso traz efeitos adicionais que você pode querer usar. Fora que, inicialmente, os pêndulos nas escalas não eram considerados exatamente monstros em campo, deixando eles quase imunes a boa parte das destruições na época. Ou seja, Arc V foi um ponto de quebra máxima para Yu-Gi-Oh! Como era jogado até então. Toda a série adicional já vinha trazendo um pouquinho de power creep. O extra deck era cada vez mais uma caixinha de ferramentas de onde os jogadores tiravam exatamente o que iam precisar em cada situação. Então, sendo advogado do diabo, Arc V até tentou nivelar o jogo, permitindo a qualquer duelista encher o campo com invocações de graça que vão ser escada para qualquer estratégia no jogo. Mas o problema surge exatamente disso. Não usar os pêndulos seria simplesmente burrice. Então todo mundo se viu obrigado a jogar com e ao redor dessa invocação, transformando o que deveria ser uma solução em só mais um novo problema. O anime obviamente não trabalha essa visão meta do card game, mas ainda assim vai mostrar o tempo todo como os pêndulos já são quebrados por natureza, porque só precisa de um turno com duas cartas certas para o jogo inteiro virar e um personagem ganhar sem fazer muito esforço, só porque o roteiro decidiu que já é hora. Por isso Arc V introduz os Action Duels ao
redor disso, colocando a galera pra se enfrentar em mapas holográficos em que as action cards estão espalhadas por aí pra serem usadas. Isso é basicamente um artifício de emergência pra história ter exatamente aquele efeito que salva o personagem por só mais um turno em meio a tanto poder. Diante disso, pra peitar o absurdo dos pêndulos, só se a gente tiver duelistas muito experientes nas outras invocações pra jogar no mesmo nível. Então, literalmente paralelo a isso, existem 3 outras dimensões especializadas nos outros tipos de invocação. Uma pra Xyz, trazendo elementos de Yu-Gi-Oh! Zexal pra essa história, outra pra Synchro, relembrando 5Ds, e uma final pra Fusão, inspirada em GX. Mas nem vai se empolgando demais não. Os duelistas lendários comemorativos que Arquivé traz são versões bem paralelas mesmo. Não é uma continuação das séries que a gente assistiu, são realidades alternativas muito piores do que cada série original. Vai ter pouco ou nenhum desenvolvimento para esses personagens, vão ser tratados como bucha de canhão para vilão, fora que descaracterizam completamente o que a gente esperaria ver em cada referência. Sem contar que Arquivé já tem personagem demais, então trazer mais gente certamente não ajuda. Claro que a série consegue ter alguns momentos bem legais. A surpresa seria não conseguir nem isso em 150 episódios. Mas o saldo geral é bem negativo. A produção na época passou sim por diversos problemas enquanto a série ia sendo feita. A gente tem os tweets de alguns animadores da época denunciando as condições precárias de trabalho, mas não caiam na fake news de que foi Dark Side of Dimensions o culpado por isso. O filme estreou sim enquanto Arquivé passava, mas é só você ler os créditos de cada produção pra ver que não teve desvio de verba e nem da equipe da série da TV pro cinema. Infelizmente, o único culpado por Arquivé ser ruim é o próprio Arquivé mesmo. Apesar de toda a reclamação que eu já fiz, os primeiros 30 episódios de Arquivé são até bem bons. Sabendo do final da história, dá pra perceber que desde o começo eles já tinham tudo planejado, todas as sementinhas estavam sendo plantadas. O melhor de Arquivé tá por aqui mesmo, pro bem ou pro mal. O que inicia de verdade a série é a criação das cartas pêndulo e como o mundo inteiro reage a isso. Era só mais um dia em que a escola pobrinha dos protagonistas estava sendo ameaçada pela grande rede de escolas da série, e dessa vez o Yuya aceitou a provocação porque o adversário é o mesmo cara que 3 anos antes da série acabou com a imagem do pai dele, chamando o cara de covarde fujão por não ter aparecido no confronto marcado que eles tinham. Toda a personalidade do protagonista vem de Dead Issues mais uma vez em Yu-Gi-Oh! A gente vai ver muitas e muitas vezes o Yuya ficando triste, tanto por bobagenzinhas quanto por coisas sérias, pra no clímax de cada episódio ele colocar os óculos na cara e ter o mesmo flashback toda vez, lembrando de quando o pai ensinou a engolir o choro, porque se você sorrir quando quiser chorar, isso vai te fazer encontrar a felicidade de verdade. A vida é como um pêndulo, ela vai e volta. Se você tá pra baixo, se force de volta pra cima. E a palavra-chave, óbvio, foi pêndulo. Então, de repente, as cartas do protagonista começam a se transformar no meio do duelo. E olha a sutileza da cena. Rola uma mudança leve no traço dos olhos do protagonista. E sem chamar muita atenção pra isso, ele parece bem mais focado e sério no duelo. Os desavisados podem achar que é só pra deixar o momento mais maneiro, mas não. É a primeira prova de que Arquivé e os problemas que surgem com a série já estavam programados desde o começo. Eu gosto bastante dessa construção inicial pro mundo da série. Ninguém parece ligar muito pro Yuya simplesmente criar cartas novas do nada. É quase como se nesse mundo em que existem tantas formas de invocação, geral meio que só aceita que, essa aí deve ser alguma que a gente ainda não conhece. Então no dia seguinte, eles formam fila na porta da escola, achando que tinha sido uma jogada de marketing para atrair novos alunos. E fica aqui a curiosidade, nesse duelo
paralelo pra vender curso, a Yuzu é a única amiga de protagonista que derrota um protagonista de Yu-Gi-Oh! Talvez também como pistas pro grande plot twist no final da série, mas a gente chega lá. O primeiro mistério que se levanta é que, apesar de serem cartas realmente novas que surgiram do nada, uma organização secreta detectou a energia dessa invocação durante o duelo, e o Reiji já parecia esperar ver algo do tipo vindo do filho do Sakaki Yusho. Então tem coisa aí. Como eu disse, a série começa bem, levanta todas as bolas que vai cortar lá no final. Infelizmente, os problemas também já se fazem presentes desde o início, e o primeiro deles é a quantidade absurda de personagens que eu vou ter que apresentar. Todo mundo que aparece no começo se mantém até o final da série, então apesar de serem bem inúteis em 95% do tempo, eu preciso contextualizar quem é essa galera, porque lá na frente eles têm, sei lá, uma cena em que é importante. O primeiro deles é o Sawatari, um personagem meio rival, meio alívio cômico, e que tem como característica mais interessante ser exibido. Pense nele como o Chess dessa série, meio arrogante, mas de bom coração. Ele aparece pela primeira vez para roubar as cartas do Yuya, querendo se tornar famoso por ser o único usuário de pêndulo no lugar dele. E o episódio serve essencialmente para ir ensinando todas as mecânicas novas uma por uma, já que ninguém além do Yuya ainda tinha usado essas cartas. O que inclusive traz os primeiros momentos sérios de tristeza pro protagonista, com ele cogitando a possibilidade de que uma hora alguém realmente vai usar pêndulos e ele vai perder esse holofote. O segundo personagem relevante aparece por causa desse duelo também. O Sora, ele vira fã do Yuya ao ver a virada que ele dá ali no final. O Sora é um garotinho super inocente, tá sempre comendo um docinho, sendo bobinho com a mãe do Yuya. O anime adora colocar ele ao lado das outras crianças mais novinhas que não merecem apresentação, e esse tipo de forçação nunca é bom sinal em Yu-Gi-Oh, né? Quando o Yuya finalmente aceita ensinar ele a jogar, a gente vai vendo o garoto descartar umas cartas suspeitas durante o duelo, até revelar que ele é um especialista em deck de fusão, e todas as pelúcias fofinhas dele são retalhadas para virar os famosos Frightfurs, que eu acho que saíram antes de Five Nights at Freddy's. E aí, olha a construção genial pro futuro da série. Eles perguntam se o Sora é um estudante do curso de fusões da outra escola, mas ele fala que não, é que lá de onde ele vem, o normal é todo mundo usar fusão mesmo. E fica por isso. Por que a gente ia suspeitar desse garotinho que só mentiu o episódio inteiro? Olha como ele é fofo e inocente. Dando sequência, a gente entra pela primeira vez na história de verdade de Arc V, e isso rola ao ver mais um novo personagem muito interessante. Ele parece reconhecer a Yuzu, especialmente quando Sawatari e os amigos bully dele queriam aprontar com a menina. E aí, não importa quantas novas cartas raríssimas e brilhantes o Sawatari use para compensar o palco pequeno dele, esses monstros não são nada perto da incrível invocação Xyz, que traz mais um dragão de olhos brilhantes muito parecido com o do protagonista, mas que é sinistro até no nome, é o Dark Rebellion. E o próprio Yuto também parece ser uma versão trevosa do próprio Yuya, mas sei lá, né, pode ser só coincidência, boneco de anime é tudo parecido. Mas esse duelista parece ser mais sério do que qualquer outra criança que a gente viu até então. Ele quase mata o Sawatari pra perguntar qual a conexão da escola dele com uma tal de academia. Ele só não matou porque a Yuzu, que ele tá insistindo em chamar de Ruri, fez ele desaparecer. Então esse primeiro arco vai se dividir nessas duas linhas. O plot dos pêndulos, com a diretora da escola rival, que também é mãe do Reiji, tentando de tudo para integrar essa nova invocação no currículo da escola dela, porque eles precisam forjar duelistas mais poderosos, e realmente não parece ser só para vender curso. E o outro plot paralelo com esse cara que se parece com o Yuya
Yuya, e que a Yuzu não consegue parar de pensar nele, chegando até a enxergar o Yuto por cima do Yuya em momentos que ele tá mais sério no meio dos duelos. Que coisa, não? E essas duas histórias se encontram com a aparição de mais 3 personagens novos que lá vou eu apresentar. O Hokuto Shijima é um dos melhores duelistas de Xyz da Leo Duel School. Esse episódio é mais pra lembrar a audiência de como funcionam os monstros Xyz, focando especialmente no fato deles não terem níveis, e sim ranks, sendo então algo bastante incompatível com os monstros pêndulo. E é exatamente isso que traz a vitória pro Yuya, com action cards super convenientes que só dão um boost em quem tem estrelinhas normais, não as pretas. Em seguida temos a Masumi versus a Yuzu. O duelo é literalmente nada, dura só meio episódio porque Yu-Gi-Oh! Odeia mulheres e não tem vergonha disso. Eles odeiam tanto a burra da Yuzu que ela perde por não saber distinguir um reflexo de action card de uma carta real no chão. Então o próximo duelo é tudo ou nada, já que ficou empatado. E quem vai defender a escola pobrinha é o amigo de infância deles, o Gogenzaka. Esse é mais um personagem que começa super interessante na série, mas que já já o anime esquece que ele existe. Ele usa o deck de Heavy Samurais e traz o estereótipo completo de um guerreiro honrado, tanto que ele é um paralelo com o Joey da série original, tendo esse deck que só tem monstro e nenhuma magia ou armadilha. Só que a essa altura de Yu-Gi-Oh! Isso é algo que já é possível de ser feito. Os Heavy Samurais funcionam como hand traps, magias e armadilhas, e se fortalecem ainda mais caso você realmente não tenha esse tipo de verdade lá no seu baralho e cemitério. Colocar ele para enfrentar o aluno de Synchros nesse duelo é o que lá na frente faz ele querer aprender sobre Synchros também, já que é tipo uma fusão, mas que não usa polimerização. É esse tipo de personagem que eu gosto de ver em Yu-Gi-Oh! Uma galera com os decks divertidos, sejam realmente práticos ou não, mas que isso diga algo sobre a personalidade deles, e que ganhe mais poder quando o personagem ganha mais desenvolvimento. É por isso que eu me irrito com o Arquive ter tantos personagens que começam legal, mas que no final das contas acabam sendo só pra ocupar tempo de episódio. Porque se o seu nome não começar com Yu, desista de qualquer desenvolvimento na história. E na real, até alguns dos Yus não recebem tanta atenção assim. Felizmente, aqui eles ainda respeitam um pouco o Gogenzaka, fazendo ele empatar com o suposto melhor aluno de toda a escola. Quer dizer, o melhor mesmo é o do nepotismo, o Reiji. Ele usa o arquétipo Different Dimensions, que já é mais uma pista sobre ele saber o real plot da série. E esse arquétipo tem como a brincadeira principal conseguir usar todas as formas de invocação ao mesmo tempo. Ele começa com o DDD de fusão, que com um efeito puxa um Tanner pro campo. Nisso ele faz o Synchro, que traz de volta os materiais usados, só para sobrepor eles e invocar o Xyz do arquétipo. Essa é uma sequência bem legal de assistir. Até então, Arquive se dizia ser a série que integrava todos os tipos diferentes, mas continuavam separando os personagens nas mesmas caixinhas tradicionais de antes. Então saber que o rival do protagonista é o cara que realmente consegue juntar tudo isso é algo que coloca ele na mesma posição de destaque ao lado dos personagens anteriores a ele. Mas Pêndulo ainda é roubado pra caramba, então o Yuya dá uma segurada no duelo, forçando o Reiji a combater fogo contra fogo, usando os próprios monstros Pêndulo desse arquétipo, indo da escala 1 até 10, mais abrangente ainda que os Performa Paus do Yuya. Infelizmente, esse duelo é interrompido porque os pêndulos do Reiji ainda são experimentais e param de funcionar, deixando aí a promessa de que um dia esses dois vão voltar a se enfrentar. Agora sim faz sentido o Yuya passar pelo choque de não ser mais a estrela do show. Nisso entra o pai da Yuzu, o diretor da escola deles, pra conversar com o garoto por meio de um duelo. Adultos em Yu-Gi-Oh! Geralmente ou são vilões ou são inúteis, mas aqui não. Eu gostei bastante da lição que ele dá pro Yuya. Esse episódio é bem legal, é uma das poucas vezes em que eu consigo sentir o drama do Yuya e do balanço de emoções dele. Todo esse papo de no fundo ele ser mó tristão e esconder isso fingindo um sorriso o tempo todo, justifica bastante o porquê
dele ser meio egoísta com a invocação pêndulo. É porque na verdade ele tá projetando os medos e inseguranças de outras coisas em cima disso. Ele fica esperando uma solução mágica e fácil pra tudo, sem precisar de muito esforço. Exatamente o que Pêndulo fornecia pro TCG na época. Isso é tão trágico e dramático que o diretor morre no final do duelo deles. Oh meu Deus! A série no começo era tão melhor do que ela vai ser depois, e até essas piadinhas pra quebrar o clima vinham em bons momentos. É uma pena que isso não dure. Só que, peraí, vocês perceberam um probleminha? Ô minha senhora, você não conversa com seu filho não? Todo esse trabalho pra conseguir os pêndulos do Yuya, quando o moleque já tinha os próprios o tempo todo? Pra que passar tantos episódios seguidos com o objetivo em mente, se a história literalmente não precisa disso? E infelizmente esse problema de perder um tempão com duelos supostamente importantes pra no final jogar tudo fora, é uma coisa que acontece muito em Arc V. Eu sei que um anime de Yu-Gi-Oh! Precisa mostrar o jogo e as cartas, beleza, mas essa série é campeã em fazer isso de maneiras que perdem totalmente o sentido e enfraquecem a narrativa. Por que não? Arc V sempre precisa de só mais um duelinho antes de alguma coisa acontecer, e aí isso puxa outro e outro e outro, e a gente acaba vendo o Yui aprender a mesma lição 50 vezes ao longo da série. Então sabe o que eles vão fazer até o final desse arco? Classificatórias de um torneio, que será seguido pelo torneio, obviamente. Enquanto a gente vai tendo só pequenos lampejos da verdadeira história envolvendo o Yuto e todo aquele papo de dimensões paralelas e a parte mais história mesmo de Arc V. Tendo perdido aquele duelo por pura bobagem, a Yuzu pede pro Sora treinar ela em fusões. Então ao longo desses vários episódios em que ele farma a classificação pro torneio, a parte mais legal é ver ela sempre prestando muita atenção, imitando os movimentos dele, criando uma relação bem legal entre os personagens. E o tempo todo o Yuto tava lá de olho neles, falando pra Yuzu que ela não deveria usar essa carta pra jogar. E é de pouquinho em pouquinho, nessas cenas espalhadas, que a gente entende melhor quem é esse personagem. O Yuto vem de uma cidade completamente destruída, e na real só tá procurando a amiga dele que é muito parecida com a Yuzu. Essa tal de Ruri também é irmã de outro personagem também da dimensão Xyz, e é ele quem tá atacando os professores da escola de duelos, unificando todos os plots até então. No meio de toda essa confusão, o Yuto realmente parece ter racismo invocacional e tinha tomado a polimerização da Yuzu, falando que agora sim ele entende que ela não é a amiga dele, porque a Ruri jamais usaria a arma do inimigo. Muitas coisas acontecem e essa carta vai parar nas mãos do Yuya, que fica de devolver ela pra amiga, mas antes disso, de volta aos duelos intermináveis de Arc V. O último que o Yuya acaba encarando é o Gogenzaka, por uma questão de honra, já que os dois cresceram juntos, têm o mesmo sonho, então eles acham simbólico fazer esse duelo um momento de provação pros dois. É aí que a gente descobre que o Gogenzaka tava treinando com aquele carinha dos Synchros, então agora ele tem uma vantagem sobre o Yuya, ou seja, hora de bater a tristeza de novo, até o momento em que ele compra a polimerização da Yuzu e tem a visão de um novo dragão de olhos anômalos. É aí que ele percebe que pra se destacar com os pêndulos, o ideal é usar eles como primeiro passo para outras formas de invocação. Isso que o cara nunca fez um cursinho de fusão na vida, mas consegue inventar uma nova carta ali na hora e derrota o amigo dele. Enquanto a coitada da Yuzu tinha se ferrado nos treinos por nem saber que cartas roxas não vão no deck principal, e olha que ela mora numa escola de duelos, hein? Arc V adora chamar a Yuzu de burra. Olhando em retrospecto, é bem legal como as aparições do Yuto e do Shun já deixavam claro que era uma guerra mesmo rolando no plano de fundo. A cidade deles, que agora a gente descobre ser a dimensão inteira, tava toda destruída, e eles estavam sempre falando como se fossem soldados veteranos, traumatizados pelo conflito contra um outro tipo de invocação, e os ataques aos professores da escola eram pra chamar a atenção do Reiji, que a gente sabe que sabe tudo sobre esse papo de dimensões paralelas. Tava tudo realmente ali. O começo de Arc V é, feliz ou infelizmente, a melhor parte da série. Tem quem diga que os próximos 20 episódios ainda são bons e que a série só fica ruim mesmo quando eles focam na dimensão Synchro. Eu concordo em partes. A dimensão Synchro é realmente uma tortura de assistir. E olha que 5Ds é o meu Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh! Favorito, mas eu acho que do episódio 30 ao 49 já tá bastante sofrido sim, porque toda essa esperteza de ir deixando a audiência conectar os pontos, isso acaba agora. Daí pra frente é todo episódio algum personagem tendo que explicar pros outros todo o mesmo papo de sempre, de como o mundo Xyz está na merda, de como tá rolando invasão de dimensão e de como esse torneio é só uma fachada da escola para recrutar os duelistas que vão defender a dimensão principal nessa guerra. Nesse torneio sem fim, quase tudo é descartável. Tem 2 duelos que são realmente legais, desenvolvendo um pouco os personagens, e só um outro que move a história de verdade. O meu favorito é de longe a revanche entre a Yuzu e a Masumi. É a hora de descobrir se todo o treinamento valeu a pena ou não. E as duas começam muito bem. A Masumi usando essas polis focadas no arquétipo dela, que costumam ser mais roubadinhas. E a Yuzu usando os novos monstros de fusão, que são anti-fusão pro adversário. É um duelo que realmente me surpreendeu, conhecendo o histórico de Yu-Gi-Oh! Com personagem feminina. Eles chegam a dar uma animação especial de Destiny Draw pra Yuzu, coisa que até então só os protagonistas têm em Yu-Gi-Oh! Eu não lembro nem de rivais que tenham ganhado isso. E pra completar, especificamente as meninas na plateia acham esse duelo super legal, se sentindo representadas em Yu-Gi-Oh! Uma vez na vida. Isso acaba sendo um momento de superação super importante pra Yuzu, levando a vitória dela nesse duelo. Eu gosto de como no final a Masumi reconhece ela como uma rival à altura e deixa uma cartinha de presente pra ela nunca deixar de brilhar como brilhou hoje. Esse episódio tá fácil no meu top 3 momentos que a Arquive tem. O outro duelo legal é mais uma revanche, Yuya versus Sawatari, que da outra vez tinha roubado os pêndulos pra usar, mas agora tem as próprias cartas. E de novo joga o Yuya pra um momento de depressão profunda por não ser mais o único, blá blá blá. Ironicamente, dessa vez, isso é a parte mais interessante do duelo. Por mais que o Yuya seja o personagem central dessa história, o Sawatari também é um showman e gosta de animar a plateia, mesmo que seja pelos motivos babaquinhas dele. Então tá lá, a plateia super animada com 2 duel entertainers pra eles, fazendo os dois perceberem que são muito mais parecidos do que imaginavam, iniciando mais uma bela amizade. O Sawatari dá um combo tão ferrado no Yuya nesse duelo, que o anime precisa inventar uma action card que deixa ele comprar 5 cartas de uma só vez, e vem literalmente o combo inteirinho nessa mão. Esse duelo é muito legal, especialmente porque se fosse no mundo real, aí sim eu ia querer ver o protagonista tendo que engolir o choro de vez. Por fim, o duelo que move a história, Sora versus Shun. E pra tocar na ferida, o mapa aleatoriamente sorteado é a Heartland City, aquela mesma que aparece em Zexal e é a que foi destruída no mundo paralelo de Arquive. Até a metade do segundo episódio, o anime insiste em representar o Sora como uma criancinha inocente, enquanto o Shun é esse personagem raivoso, guerrilheiro terrorista que ataca professores. Só pro óbvio acontecer, rolar a inversão desses dois papéis com a exposição da verdadeira história da série. Do nada, o Sora fica doidão no meio do duelo, retalhando os monstros dele, com cara de vilão e tudo, repetindo que vocês serão caçados até o fim, que nessa guerra não existem prisioneiros. Se Aruri sumiu, você sabe o que aconteceu. Lembra o que o Sora falou lá atrás? De que todo mundo de onde ele vem usa fusão? Pois é, a academia de duelos é inspirada em Yu-Gi-Oh! GX. E essa galera da escola realmente é quente, tacando fogo no mundo inteiro. A invasora que destruiu a dimensão Xyz tem todo esse subtexto de genocídio baseado em raça mesmo, porque o Sora é específico em dizer que ele quer eliminar os usuários de outras invocações como se fosse um grupo étnico mesmo, já que ele não teve treta com alunos que aprendem a jogar com essas cartas. O anime também já tinha mostrado muito de relance nos episódios atrás a chegada de um motoqueiro mascarado, que agora faz total sentido assumir que veio da dimensão inspirada em 5Ds. E veja que curioso, quando ele tira o capacete é mais um garoto parecido com o Yuya. Eu seriamente não vejo tanto essas semelhanças que eles falam. A grande piada é que o nome desse terceiro Yu é Yu-Go, que significa fusão em japonês. Então, hahaha, humor. Toda vez que ele se apresenta, alguém acha que ele é um dos vilões
vilões. E esse mal entendido leva ao duelo entre Yuto e Yugo, apresentando mais um dragão de invocação especial, o Clear Ring todo branco com as cartas Synchro, pra contrastar legal com o Dark Rebellion todo preto pelos Xyz. Infelizmente, esse duelo representa duas tragédias pra mim. O Yugo é o meu Yu favorito, não sei nem dizer porquê, talvez seja mais pela indiferença pelo resto. É incrível como a existência dele se resume a maus entendidos o tempo todo. Ele nunca se envolve diretamente no plot da série, tá sempre perdidão aparecendo do nada, tendo um duelo maneiro e desaparecendo por mais 10 episódios. Eu acho isso bem triste. A outra tragédia é mais literal, a morte prematura do Yuto nesse duelo. Ter tantos Yus no mesmo lugar claramente não faz bem pra eles. Todos vivem tendo uns piripaques por conta disso, mas sei lá por que resolveram que dessa vez foi demais pro Yuto. Então ele morre nos braços do Yuya, deixando o dragão dele pra trás, pro Yuya tentar usar ele pra algo diferente do que uma guerra. A gente mal viu esse cara ser desenvolvido, teve tantas promessas pra esse personagem, pra vir Arquiver e só arrancar ele da gente. Claro que depois a gente descobre que ele continua vivendo dentro do Yuya, mas ele não é nem de longe um encosto presente como é o Faraó ou o Astral nas séries anteriores. Então é F pros dois Yus mais interessantes dessa história, figurativamente pra um, literalmente pro outro. E isso termina com a academia de olho na dimensão padrão, dizendo que finalmente encontraram a quarta peça que falta, a Yuzu, não o Yuya, porque aparentemente ela também tem clones nas outras dimensões. Daí o sumiço da Taururi. O quarto Yu, o Yuri, é quem tá sequestrando as clones dessas garotas. Ter 4 dimensões, 4 clones do protagonista e agora 4 clones da amiga dele, fora os bilhões de personagens que Arquiver apresenta pra cada dimensão, faz com que essa série tenha coisas demais pra acompanhar. São muitos núcleos separados, cada um com uma porção da informação total, então quando eles interagem entre si, perde-se muito tempo em maus entendidos, em repetições da mesma explicação. Isso me dá um cansaço mental com essa série. Chega um ponto em que nem o anime aguenta mais esse formato de torneio, então eles abrem um free for allzão e quem sobrar no final tá aprovado pro time de defesa dimensional. A essa altura, praticamente todo mundo vai conseguir uns pendulinhos pra incrementar o deck, e como tá um jogão aberto pela cidade, a dimensão da fusão aproveita pra enviar a Obelisk Force pra caçar a Yuzu. Daqui pra frente, toda vez que o Yuya ficar tristão de novo, graças à presença do Yuto dentro dele, ele fica doidão de maneiras cada vez mais satânicas. A gente conhece o clone de fusão da Yuzu, que diz conhecer o Reiji, já que o pai dele é o diretor da academia. Ou seja, Dead Issues movem mais uma série de Yu-Gi-Oh! É 1 bilhão de coisas rolando em paralelo, cada criança num canto da cidade, encontrando personagem novo, e a gente que aguente tudo isso. Reclamar de Arquiver já tá sendo chover no molhado, né? E talvez pra quem só tá vendo esse vídeo sem conhecer a série, pode nem parecer tão ruim assim, mas sério, é muito cansativo ver Arquiver fragmentar a galera e ter que repetir as exatas mesmas coisas em cada grupo toda vez. Quando a Yuzu e a Serena se encontram, como elas não são garotos burros, elas conversam ao invés de se enfrentar. E aí a gente começa a perceber que os duelistas da fusão, na real, não tem muita ideia do que estão fazendo. A Serena mesmo diz que todo mundo acredita no nobre ideal de unir as dimensões pela paz, até descobrir pelas palavras da Yuzu tudo que rolou no mundo do Yuto e a gente já tá cansado de saber. Então, pra uma entender melhor o lado da outra, elas trocam de roupa e vão se infiltrar nesses outros lados da história. Nisso, o Yugo reaparece depois de milênios que ele tava sumido e acaba pegando a garota errada, achando que era a Rin, a clone dele no mundo da Synchro. Isso pelo menos demonstra pro Reiji que ainda existe uma dimensão que não foi invadida, já que o Yuto perdidão não reconhece a Obelisk Force. Então, talvez a gente possa ter novos aliados se chegar lá primeiro e explicar tudo pela trilionésima vez. Audiência, aguenta aí. É
É nesse arco que praticamente todo mundo concorda que Arquivé morre de vez. São muitas más decisões em sequência, muito desrespeito com o legado de Yu-Gi-Oh! No geral, pouquíssima coisa se salva nesse pedaço da história. O que é uma pena, porque de novo, ideias legais eles até tinham, e no meu caso particular, eu adoro 5Ds. Todo o contexto para essa nova dimensão vem da conversa que o Yugo tem com a Yuzu, quando ele entende melhor quem é ela, e aí decide apresentar o mundo dele pra ela. Independente do universo, parece que os casaizinhos se repetem em todos eles, porque o Yugo cresceu com a Rin numa relação bem parecida com a dos clones principais, com a única diferença de ter sido nesse mundo que é super desigual. E aí vem tudo o que 5Ds já trabalhou muito bem na série original, só que agora condensado e jogado na cara da audiência sem sutileza nenhuma. Essa cidade foi fundada com base num movimento social liberal meritocrata. Quem consegue se tornar um winner nesse mundo acumula muito dinheiro e poder, enquanto os losers perdem tudo que eles têm, porque não tem como criar riqueza para uns sem tirar de outros. O 1% da cidade controla 99% dos recursos, enquanto todo o resto vive nessas favelas embaixo das vias principais. E eu juro que não botei uma palavra ou interpretação minha na boca do Yugo. Quem não gosta de política no desenho já surtou com 5Ds e vai surtar aqui de novo. Esses dois mundos funcionam basicamente da mesma forma. Os monstros de duelo são o caminho para a ascensão social nesse mundo. Esse é o mérito que é valorizado nessa sociedade, porque isso já funcionou pro ídolo da criançada, o Jack Atlas. E é exatamente o que eu comentei na minha análise de 5Ds mesmo, que colocar o Jack como alguém que venceu na vida é na verdade só mais uma ferramenta de controle social que reforça o status quo daquele mundo. A Arquivé pelo menos fez a lição de casa. E quando os dois aqui começam a ser perseguidos pela polícia, a Yuzu até pergunta se não seria melhor parar, mas nesse mundo não. Quem não é rico tem um tratamentinho especial por eles. Ainda bem que é só ficção. Eu adoro que o Yugo comece ainda meio iludido, acreditando em partes desse sistema. Se ele vencer o duelo, ele acha que ele não vai ter problema nenhum, mas quantas outras pessoas têm dragões dimensionais ou motos super potentes pra fazer isso, né? É um contraste bem interessante contra o Yusei, que já é muito radical desde o episódio 1 dele. Infelizmente, como o Yuto é pouquíssimo utilizado nessa história, bastou só um duelo contra a polícia super abusiva pra ele sacar todo o sistema corrupto. Tipo, ele nunca tinha duelado antes no próprio mundo? Toda essa sequência de episódios iniciais é mais pra audiência mesmo. Não leva tanto em consideração o desenvolvimento do próprio clone do protagonista. Eu até respeito que eles queiram construir essa base pra nova dimensão, mas na prática acaba sendo bizarro. A turma acabou de chegar nesse mundo e já vão ser resgatados pelo Crow, porque eles são tipo imigrantes ilegais ou alguma coisa do tipo. A gente imaginaria que a primeira real aparição de um personagem nostálgico seria pra algo mais importante, mas não. Ele só vem explicar pra turma do Yuya exatamente o que a gente já viu com o Yugo e a Yuzu, porque a Arquivé insiste nessa coisa de separar os personagens e quem paga por isso é a gente. Alguns caem no meio da cidade e precisam se virar pra arrumar uns trocados. O Shun já tá completamente inserido nos ringues ilegais de duelo com uniforme e moto. Lógica pra quê, né? Tanto que a turma vai presa de qualquer jeito, mostrando como realmente essa parte do Crow não serve pra nada na história. E aí eles vão simplificar mais uma coisa interessantíssima que em 5Ds tinha muito mais significado e aqui só vira nostalgia vazia. O que faz o arco da cadeia em 5D ser tão marcante é que a gente ainda estava descobrindo as injustiças daquele mundo, vendo o Yusei se tornar esse símbolo na luta dos oprimidos, todo o abuso policial, que aqui até tá presente, mas é só corrupção baseada em cartinhas de modo genérico. O Yuya acaba irritando o chefão da cadeia por não dar as cartas dele, e isso leva a um duelo super longo que faz o cara lembrar como é divertido sorrir, jogar carta e pronto, acabou o crime no planeta, né?
me irrita muito como eles colocam o Yuya como um alienado otário nessa dimensão, que tá toda hora desmoralizando as lutas sociais, os problemas dos outros, porque pra ele basta sorrir e tá tudo resolvido. O Crow inclusive chega a botar isso em xeque depois, perguntando se sorriso enche barriga, mas Arquive já perdeu a mão nas piadinhas e transforma isso num alívio cômico, dos dois ficar batendo cabeça por sorriso versus barriga cheia. Ainda no arco da prisão, a gente conhece o Shinji, um amigo do Crow que já estava preso e claramente era pra ser o Yusei nessa posição. Só que não faria sentido resetar o desenvolvimento do protagonista só pra isso, pra colocar o cara como a rebelião na cadeia que vai fazer a galera fugir e depois liderar a revolta nas ruas, passando por essencialmente todos os pontos da jornada que o Yusei também já passou. Só que esse personagem é nada, ele é sem graça, tanto que até o anime para de dar muita atenção pra ele a partir de um certo ponto. Outro personagem fraquíssimo desse arco é o grande vilão dele. O diretor da ordem pública, Jean-Michel Roger, é quem controla a polícia da cidade, quem sugeriu usar monstros de duelo como ferramenta de controle social, mas ele ainda obedece às ordens de um conselho acima dele. É uma cópia mal feita do que o Rex Goodwin foi na série original. E isso é muito ruim, porque se eu quisesse rever 5Ds, eu revia 5Ds. E como o Reiji tá separado de todo o resto, esses velhos é quem falam que monstros de duelo foram usados porque os comuns duelavam nas ruas, causando problemas demais. Então a Copa da Amizade realizada anualmente é só o pão e circo mesmo. Isso tudo é 5Ds. Se você tiver interesse nisso, vá ver a série que é boa. Porque o que Arquive vai fazer com isso? Transformar em repetição sem alma de duelo depois de duelo. Porque se o Reiji quiser convencer o conselho que ele bote os Lancers pra jogar mais um torneio, alguém me mata, por favor. E dá uma cadeirinha pro Reiji, porque ele vai passar 30 episódios de pé assistindo os amigos jogar. Outro grande problema nesse arco é que, como o peso de duelar tá ficando cada vez maior, qualquer coisinha faz o protagonista ficar 10 vezes mais triste do que antes. E como o anime dobrou a aposta de separar a galera, a gente vai ver o Yuya passar por esse arco inteiro sozinho, sem nenhum amigo pra ajudar ele no caminho. O que não faz sentido nenhum ele só superar tudo isso lá no final do arco. Num belo dia ele vê o sol nascer e puf, acabou a depressão. Mas eu até vou defender a série um pouquinho, porque pelo menos a representação dessa ansiedade crescendo dentro dele é muito bem feita. A gente vai ver câmera tremendo, imagem se distorcendo, escutar bastante os batimentos do coração ecoando, então dá pra sentir o que ele tá sentindo. Eu só não me convenço muito do contexto ao redor disso, porque acaba não sendo muito consistente. Tem um duelo em que ele tenta se aproveitar de toda a atenção que ele tá recebendo das câmeras e vai expor os segredos dessa sociedade, falar como a prisão é cruel, como tem uma galera sendo explorada no lixão, mas aí a plateia comemora, porque é isso aí mesmo, é a ordem natural das coisas. Eu esperaria que o Yuya ficasse ainda mais na merda diante de uma sociedade que se orgulha de colocar 99% dela pra baixo. Mas não, ele decide que isso é motivo pra dar um show e sorrir diante das dificuldades. Aí tem um outro duelo depois, normal, e o que gatilha a possessão demoníaca dele de novo é porque o cara usou a polimerização. Que prioridades, né? Pelo menos esse negócio de usar as câmeras dá a ideia pra Yuzo, que eles não reencontraram em momento algum, de também passar uma mensagenzinha só que pra ele, falando que ela tá bem. É uma cena fofa, um momento legal, mas tudo ao redor disso é péssimo. E o torneio como um todo é meio assim, um monte de confrontos genéricos que, se me despertam alguma coisa, é só indiferença e tédio mesmo. Tem o Shinji, o Yusei genérico, contra o Ninja genérico, que também faz parte dos Lancers. E ele, na verdade, substituiu a Lyra nesse duelo, porque a missão dele é ficar protegendo essa garotinha dos perigos. Ela é mais uma das grandes promessas que a Arquive fica fazendo o tempo todo, mostrando essa criança sinistra, falando que ela tem um passado traumático, dando mais ataques de pânico pra menininha do que pro próprio Yuya. Então, ó, fica de olho nela. Só que eles não fazem nada com isso até o último episódio da série. E claro, não posso deixar de reclamar do desprezo pelas personagens femininas, já que eles não dão nem meio episódio pros duelos da Serena, que são sempre contra os adversários mais genéricos que você puder imaginar.
O duelo mais interessante do torneio inteiro é o Yugo contra o Sawatari. Ele rola tão normal quanto os outros, até o Yugo invocar o Clear Ring dele e o Odd Eyes do Yuya reagir a isso. O que eles insinuam é que o Yuya passa a controlar o corpo do Yugo nesse duelo. As cenas ficam cortadas meio a meio entre eles, rola uma cara de malvadinho aqui ou ali, batendo com as jogadas mais agressivas. Só que não é como nas vezes anteriores em que alguém olhava para um dos Yus e achava ele parecido com o outro. Dessa vez parece ser só pra audiência mesmo, insinuando o que já é óbvio, de que o Yugo também tem uma conexão com o Yuya, assim como o Yuto teve. A ArcV às vezes lembra que tem uma história pra contar em meio a essa dimensão chatíssima que copia muito mal 5Ds. O que nos leva ao Dennis, um personagem que eu nem apresentei antes, porque sinceramente eles jogam fora agora tudo o que eu teria pra falar sobre ele. É um ex-aluno do pai do Yuya, que no primeiro torneio da série tinha feito amizade com o protagonista só por isso mesmo. Um via no outro lembranças de quem era o Yushu. Só que agora, do nada, ele simplesmente troca de deck no meio do torneio e começa a usar engrenagem antiga pra admitir que é um infiltrado da academia. Quem não assistiu a série pode até pensar que, nossa, mas parece uma revelação bastante importante. Só que não. Desde o segundo episódio em que ele aparece, a gente na audiência já sabia que ele era um duas caras. Não teve um mistério pra ser desvendado com pistas ao longo do caminho. A gente só tava esperando a turma também ficar sabendo disso. O que minou qualquer momento legal que ele fingiu ter com o Yuya nesse caminho todo. A gente descobre que foi o Dennis quem chegou na dimensão Exis primeiro, em busca do clone da Yuzu que vivia naquele mundo, e ao encontrar a Aruri, entregou ela pro Yuri sequestrar. Então qual vai ser a reação do Yuya ao descobrir que foi traído pelo amigo, e tecnicamente duplamente traído, já que o Yuto tá dentro dele também? A reação é nenhuma. Ele não esboça um pingo de tristeza ou raiva no momento que mais faria sentido ter isso em todo esse arco. E é essa revelação nada cerimoniosa que faz o conselho perceber que, nossa, existe mesmo uma guerra dimensional, hein? A gente prefere não se envolver nisso. Pô, vá a merda, ArcV. E o torneio continua, criando vários pequenos novos problemas ao invés de encerrar o que já tá aberto e focar na história. Pra que ir até o final dessa porcaria se o objetivo era convencer o conselho e eles acabaram de falar que não estão interessados? Tem um duelo entre o Yuya e o Yusei Fake, em que o cara representa tão mal o protagonista da outra série que faz o Yuya parecer um personagem bem escrito. Nesse duelo, nosso garoto faz o primeiro sincro dele, usando um mago todo fraquinho como Tanner e mandando a clássica frase do Yusei, de que são os caras pequenos que constroem o caminho pro futuro. O Jack até dá um sorrisinho com essa fala, só que é ruim demais. Essa estátua que a ArcV chama de personagem nostálgico mal tem 10 falas na série inteira. Rola também o reencontro da Yuzu e do Sora, que voltou pra reatar os laços, mostrando que realmente aquela parte de pintar ele como vilãozinho era puro show-off e furo de roteiro. Rola Yugo versus Serena, e como ele tá sempre perdidão, ele continua confundindo outras meninas com a Rin, mas a essa altura do campeonato já chega pra mim. E aí tem a final do torneio, pra decidir quem vai ter a chance de desafiar o Jack. Temos o Yuya, que seria pra convencer o conselho, mas agora não tem mais esse objetivo, e o Crow, que também não tem motivo pra estar aqui. Ele e o Jack nessa série nunca se conheceram antes. A ArcV fez questão de mostrar que é um universo alternativo mesmo, dizendo que o Jack cresceu 100% sozinho, sem nenhum amigo a vida inteira. Por isso ele é tão amargo e cachorrinho de bilionário hoje em dia. Valeu a pena, ArcV, destruir um dos personagens mais queridos de Yu-Gi-Oh? E é aqui que eles chamam a atenção para uma coisa que eu não sei se ajudou ou atrapalhou, que foi dizer que o torneio inteiro, 50 episódios, se passou em não mais do que 1 ou 2 dias. A audiência teve que acompanhar por 1 ano. Então talvez isso tenha sido uma tentativa de justificar o porquê da história não ter progredido quase nada, mesmo que parecesse meio urgente eles firmarem essa aliança para enfrentar a dimensão da fusão, né? E falando neles, do
do nada começa a invasão na dimensão Synchro. A Obelisk Force aparece em vários pontos da cidade e aí finalmente serve pra alguma coisa. A nossa turma tá sempre dividida. Sobra até pra coitada da Lyra ter que proteger a Serena, tendo mais ataques de pânico, confundindo os soldados do Obelisco com os soldados que nunca vão ser explicados, até o Yuya chegar e salvar as duas. Só pro Yuri também chegar e se apresentar pra todo mundo, junto do Yugo, que cai perdido aqui pra variar. Tecnicamente, essa é a primeira vez em que os 4 dragões vão ficar lado a lado, e quando eles se sincronizam, os garotos começam a repetir com uma voz sinistra que eles estavam esperando por esse momento, que tá na hora de ser revivido, se tornar um de novo. Mas só daqui 40 episódios. Yuzo, por favor, coloque eles pra dormir. Obrigado. E se você lembra, esse arco tem um vilão 100% esquecível. O plano dele era, nas finais do torneio, botar um infiltrado dele pra derrotar o Jack. E olha que legal, ele usa um deck inspirado nos Earthbound Immortals que foram importantes em 5Ds. Ele perde em literalmente 2 turnos. Parece ter sido o duelo mais fácil da vida do Jack, porque o dragão dele nem ameaçou sair do campo, não teve perigo nenhum. E esse era o plano do vilão. Dependia 100% de um boneco aleatório derrotar um protagonista de Yu-Gi-Oh! Que baita final pra esse arco, merece um prêmio. Só não vou dizer prêmio do que. Esse duelo do Jack rolou em paralelo àquela bagunça que tava rolando com a Obelisk Force na cidade, o que acaba jogando tudo de volta pro caos dos velhos tempos, deixando o conselho arrependido de não ter confiado nos Lancers. Então, quando a nossa turma segura essa primeira invasão, aí sim faz algum sentido querer dar um duelo show de Yuya versus Jack. Acaba sendo pra acalmar a galera, dar o pão e circo de novo, além de servir como a moeda de troca perfeita pelo apoio da dimensão Synchro nessa guerra. Nos 48 do segundo tempo, a Arquive acerta alguma coisa. Por alguns momentos nesse duelo, dá pra sentir o verdadeiro Jack, um showman, assim como o Yuya, que sempre duelou pelos fãs dele, gosta de dar uma emoção pra galera, então faz sentido ele ser a coisa que traz de volta o sorriso do Yuya em meio a um arco com tanta coisa acontecendo. Até o relógio quebrado acerta a hora 2 vezes por dia, né? E a segunda é colocar a plateia pra criticar tudo que o Yuya faça de diferente. Eles não gostam de pêndulo, de Xyz, das action cards. É quase o mesmo tipo de preconceito que a gente viu no primeiro duelo do Jack contra o Yusei. Isso é uma boa referência. E o Jack vai gastar as 9 falas restantes dele nesse duelo, provocando o Yuya pra fazer o garoto relembrar o porquê dele querer duelar, o porquê dele ter se metido em toda essa jornada multidimensional, porque sem um propósito de verdade, ele não seria digno de enfrentar o rei. Aí acabou, né? Fizeram o fanservice direitinho. Eles saem de moto do estádio, todos os amigos que fizemos pelo caminho vêm seguindo eles, mas nem de longe faz valer a tortura que esse arco nos causa. E é só nesse rolê final de moto que o Yuya reencontra a Yuzo. Tá todo mundo feliz pelo reencontro deles, mas o Jean ainda está vivo. E se ele não pôde conquistá-la, então ele vai destruir ela, igual fizeram com o mundo de Xyz. Aí ele liga a máquina multidimensional, que faz uma ótima referência ao Zero Reverse de 5Ds, e rasga essa dimensão no meio, separando a nossa turma mais uma vez. Metade caindo na dimensão de Xyz e metade na dimensão de fusão. E o que esse arco teve de arrastado, o próximo vai ter de corrido, enfiando 2 em 1. Como a gente meio que já viu a dimensão Xyz e agora sabe do plano geral por trás da destruição, a gente vai rever exatamente os mesmos flashbacks, mas finalmente eles vão ser expandidos para conectar a coisa toda. Os poucos sobreviventes da ex-cidade Heartland morrem de medo só de ver a nossa galera com discos de duelo, mesmo quando eles se dispõem a enfrentar uns estudantes aleatórios que ainda estão por ali. Isso é claro só pro Kaito aparecer achando que eles também são invasores.
E tecnicamente são, né? Até eles conseguirem se explicar, o Kaito passa por uns 3 duelos em sequência, só pra tentar fazer o fanservice de Zexal compensar o fiasco do que rolou pra 5Ds. E eu até gosto dessa versão dele aqui. Ela é, ao mesmo tempo, fiel ao personagem que a gente já conhece, mas conseguiram adaptar ele pra essa nova realidade. Ao invés de ser o caçador de números Exis, ele assume o título de caçador de duelistas da fusão. E transformar toda a força que ele tinha na série original, que era pra salvar o irmão, em ódio pra vingar o garoto que morreu na invasão, é muito forte, tá? Só é uma pena que Arquivé nunca mostre ou diga quem é esse irmão. Fica mais pra quem viu o Zexal ligar os pontos e entender o porquê dele ser um dos líderes da resistência. Me deixa meio triste lembrar que esse foi o primeiro mundo apresentado que levantou o mistério sobre o Yuto, só que aí o moleque morreu tão cedo que praticamente nenhum dos Lancers conheceu ele. Aí agora que a gente chega no mundo dele, o cara é só um encosto do Yuya que não pode fazer muita coisa. Tanto que dá uma seguradinha aí nesse mundo que é hora de ver a dimensão da fusão. Esse outro mundo é o completo oposto. Tem castelo bonito, pessoas prósperas e felizes de mandar os filhos pra estudar numa academia de elite, mas ele também traz uma coisa meio militarismo compulsório, em que só da Yuzu ser vista nas ruas, uma garota de 14 anos que deveria estar estudando / sendo alistada, eles perseguem a coitada. E aí vem mais um fanservice nostálgico, quando ela é salva pela Alexis. Eu acho bastante curioso que a única usuária de ritual em GX seja a cara da resistência anti-academia que também existe nesse mundo. Resistência essa liderada pelo pai do Yuya, porque a gente descobriu onde ele foi parar. A última vez que ele viu a Yuzu e o Yuya foi quando eles eram bem pequenos. Então esse é um encontro bem fofo. Eu espero que o mangá não faça nada de esquisito com isso. E é com ele que a gente vai saber mais detalhes para preencher os buracos que faltam nessa história. Era para ele ter liderado os Lancers contra o Akabalel, quando ele descobriu que os projetos que os dois trabalhavam juntos não era só para monstros de duelo como entretenimento. A fama de fujão do Yushu é por causa disso. Ele foi jogado para outra dimensão pelo vilão que não queria ter seus planos atrapalhados. A ideia dessa resistência que ele formou é para receber os alunos que não tinham noção do mal que estavam fazendo até descobrirem isso na hora da invasão. Sempre tem um ou outro psicopatinha que acha que é isso mesmo, tem que matar, mas na grande maioria os alunos saíam traumatizados daquela experiência. A gente vê o Yuri caçando alguns desses desertores e olha a Arquivé cuspindo na cara dos fãs. Ele derrota um usuário de roids, outro de koalas, um cara que usa ojamas e 2 irmãos que usam VW e XYZ. Só faltou a Arquivé rir na nossa cara falando que não vai dar o personagem que a gente quer ver. Na real, não faltou rir não. Repara no cabelo desses 2 bonecos aleatórios lá na academia. Eu até entendo que talvez não fosse legal trazer personagens queridos só pra eles perderem duelos em pouquíssimos frames num episódio, porque isso talvez geraria ainda mais revolta do que só não ter eles. Por outro lado, se eles querem mesmo construir o Yuri como um vilãozinho pra série, daria justamente pra usar a humilhação de personagens queridos pra fazer a gente odiar ele ainda mais. Apesar disso, como referenciar GX tá sendo mais especial nessa história, a gente tem um outro fanservice da série também, o Aster vagando pela dimensão Exis, e quando ele encontra o Yuya, é um duelo na hora, já que ele tem uma rixa pessoal contra o Yusho. O Aster é tipo o general dos exércitos de alunos, e quando tentou bater de frente com a resistência, ele só perdeu o duelo mesmo, nada demais. O que irritou ele foi ter que escutar que ele tava do lado errado, de que os alunos estavam sendo usados e ele era conivente, ou seja, reduzem um dos personagens mais inteligentes de GX a um cara mimado que não aguentou ouvir umas verdades. Ou seja, surge um bom motivo pro Yuya forçar o sorriso. Eles criam um novo monstro pêndulo de fusão e finalizam o duelo com essa nova carta. Mas o que convence o cara mesmo é o Yuya ter dado uma tropeçadinha no meio do discurso edificante dele. E o Aster soltou um risinho quebrando o clima tenso. É isso que eu gosto em Yu-Gi-Oh! Quando a construção ao redor do duelo faz ele ter mais significado. A real é que o Aster, como um personagem nostálgico querido pelos fãs, não pode ser um vilão de verdade. Ele já tinha as próprias dúvidas também. E o que deixou ele rancoroso
amoroso contra o Yusho foi reforçar isso dentro dele. Mas agora tá tudo certo. Em menos de 15 episódios, acaba o arco do mundo de Exis, porque o Yuya convenceu o Aster a comandar as tropas de aluno pra parar com o genocídio. Então beleza, hora de sair dessa dimensão e ir atrás do verdadeiro vilão da série, que, diga-se de passagem, é burro pra caramba. A pior parte pra mim é que o arco de Exis até tava legal. Eu tinha voltado a gostar da série como eu tava gostando no começo dela, mas quando o foco vira 100% na dimensão da fusão, Arquive volta a ser Arquive. Eu ainda não entendo o porquê dessa insistência em separar os personagens. Todo mundo de novo literalmente se teletransportou junto, mas cada um chega num lugar completamente diferente na nova dimensão. Aí até eles se reencontrarem tem muito duelo desnecessário, a Yuzo é sequestrada de novo, o Hyugo continua perdido, isso nunca muda. O importante é que nos finalmente a turma vai poder encontrar a Rin e a Ruri, e é exatamente por isso que trouxeram o Kaito junto, porque na falta do Yuto, que outro personagem da dimensão Exis a gente conhece? Não é como se ela tivesse um irmão, né? Cadê o Shun, Arquive? Se tivesse me dito que esqueceram ele lá no mundo Synchro, eu não teria duvidado, porque o cara é totalmente esquecido nessa história. Na real, a pior parte é o desrespeito enorme que a Arquive vai ter com os personagens nessa parte, principalmente falando que todas essas meninas estão possuídas por insetinhos do vilão. Primeiro que é nojento, Eka, mas a gente passa a série inteira esperando pra conhecer elas, tendo inclusive esse reencontro como objetivo que movia a história de todos os núcleos de personagem. Aí agora que chegou esse momento, tecnicamente não são elas que a gente vai ver. Foi todo um esforço do anime de criar essas personagens como pessoas importantes pros clones de protagonista, pra na hora elas serem só ferramentas descartáveis pra história, já que daqui a pouco elas vão ser despossuídas, beleza, mas imediatamente vão entrar num tubo de experimento de ciências e não vão ter mais nenhuma falhinha até o final da série. Quando a gente acha que a Arquive não tem como surpreender com coisa pior, eles vêm e surpreendem sim, tipo trazer mais interrupções bem a cara de Yu-Gi-Oh! GX, o que beleza, tá no mundo certo pra isso, mas né, forçar a turma a cruzar uma floresta pra chegar na escola e dizer que lá dentro tem um duelista selvagem é muita cara de um filler que GX faria. Trazem até o Crow e o Jack do nada pra essa dimensão, porque eles precisam de mais bucha de canhão pra morrer na frente do Yuya e mostrar que ele tá cada vez mais perdendo o controle. Tudo, claro, pra forçar o vilão da série a vir mostrar que na verdade ele tem um bom motivo por trás de tudo. Confia. Em uma outra realidade paralela que já não existe mais, a tecnologia dos monstros de duelo era tão avançada que as criaturas manifestadas não só tinham massa, mas pareciam emitir os mesmos sinais que seres vivos, quase como se as próprias criaturas tivessem almas também. E um duelista parecia ter uma conexão especial com esses espíritos, e por isso começou a se destacar mais e mais nos duelos, dando reais shows pra plateia com esse domínio a mais que ele tinha sobre os monstros. O nome dele era Zark, e os fãs gritavam por ele, incentivavam que ele usasse mais e mais cartas diferentes, a ponto do cara dominar todos os tipos de invocações que existiam. E com o poder desses dragões especiais, chegou o dia em que não existiam mais adversários à altura do Zark, mas isso não impedia ele de querer mais, de ter essa sede insaciável por se divertir com o duelo, ao ponto em que se não existia mais ninguém pra enfrentar, ele iria destruir e recriar o mundo do zero. O cara claramente já não batia bem das ideias, e aqui ficou completamente maluco, querendo se fundir com os próprios monstros e atacando todo mundo a ponto de virar uma guerra mesmo, tendo que mobilizar exército pra tentar parar esse cara e tudo mais. Enquanto o Léo ia contando essa história, obviamente os Yus iam tendo flashes dela também, e os dragões iam brilhando, deixando os garotos ainda mais malucos. Como o Akabaléu é o vilão mais burro de Yu-Gi-Oh!, ao invés de parar de lembrar os garotos de quem eles realmente são, ele continua com a história. O Léo é o único sobrevivente daquela dimensão original, porque foi ele quem criou a tecnologia para separar o Zark em 4 partes, e infelizmente fragmentando a própria realidade junto. Mesmo em meio a toda aquela destruição, as plantas continuavam a florescer, novas vidas ainda nasciam, porque o show da vida tem que continuar. Infelizmente, achando que estaria ajudando o pai, a filha dele foi quem usou esse
esse poder. Daí as 4 garotas que a gente mal conhece nessa série. Para cada cópia do Zark, foi criada uma cópia dela também, para manter ele sob controle em cada nova dimensão. Mas ok, resolveu o problema, sendo o Léo o único a manter as memórias. E o que o vilão mais burro de Yu-Gi-Oh! Faz logo de cara? Reinventa toda a tecnologia de hologramas super realistas, faz a máquina que permite conectar as 4 dimensões de novo. Eu entendo a intenção de reunir as 4 partes da filha para tentar rever ela, mas e o Zark, meu amigão? Você não pensou nele não? Na verdade ele pensou sim, bastaria matar uma das cópias dele antes de iniciar o processo de unificar as dimensões de novo. Então eu mudo a pergunta, pra que treinar o Yuri, a versão claramente mais maluca e malvada dos 4, ao invés de, sei lá, meter uma bala na testa do menino? O Acabaléu representa purinho o que é Arquiv, uma história com potencial realmente bem interessante, que dá a possibilidade de coisas bem legais acontecerem, mas ele em si é burro, com falhas terríveis na execução do plano. Eu acho bem interessante que toda a crueldade dele, tipo nunca ligar pro Rage ou sacrificar as dimensões inteiras, é porque da perspectiva dele, nenhuma dessas vítimas é sequer real. Vai tudo sumir quando as dimensões se unificarem, inclusive as próprias não filhas que ele deixou rolar lavagem cerebral, tá fazendo experimento. E o mais legal é que realmente tudo isso já tava lá desde o primeiro episódio de Arquiv. A influência do Zark quando o Yuya criou os pêndulos. Arquiv tinha o potencial de fazer uma história legal, mas é incapaz de desenvolver as próprias ideias que ele traz. Então, o protagonista do anime é o verdadeiro vilão da série. Isso é um twist que poderia ser muito mais legal do que acaba sendo. Diante de tudo que foi dito e de tantos duelos que estavam rolando com os 4 garotos só pensando em vencer, isso é o gatilho final pro Zark se reerguer. O problema é que tecnicamente Arquiv inventou um novo personagem pra ser esse vilão. Não é o Yuya o vilão, ou qualquer outro dos 3. O Zark é uma entidade completamente à parte do desenvolvimento desses personagens. Ele representa o puro mal a ser derrotado, com praticamente nenhuma camada nisso. Parecer com o Yuya ou não faz a menor diferença. Até porque quem mais teria alguma conexão emocional com os garotos pra querer salvar eles seriam as meninas, que também vão ser apagadas do roteiro, mais do que já foram. É aí que entra a Lyra, psicografando a Rei pra resolver esse conflito. Isso aqui eu acho até pior, porque não é nem sequer uma das 4 garotas que vira a original. A gente mal viu a Ruri ou a Rin. A Serena e a Yuzu tiveram um ou outro momentinhos pra elas, mas certamente não se desenvolveram a ponto de se tornar uma protagonista pro final da série. Então talvez a Lyra realmente fosse a que tinha um apego emocional mais forte com o Yuya, conectando toda aquela coisa dos ataques de pânico que os dois tinham e às vezes faziam ele se entender melhor. Só que a explicação pra quem é essa personagem é que ela é uma casca vazia que já estava sendo preparada para receber o espírito da Rei desde o começo. E se você acha que Arquiv não pode piorar ainda mais esse final, calma que pode sim, porque a galera resolve se aliar ao Léo, já que o Zark reapareceu. Poxa, 100% das pessoas em 4 dimensões diferentes querem mais é que ele e a dimensão original se explodam. Todo mundo vai sumir se o Léo vencer. É jogar fora tudo o que Arquiv tentou construir, seja isso bom ou ruim. Esse final da história dá um 180 que nem foi tão legal assim, mas vamos lá, né, ao duelão final contra o Zark. Agora que ele tem também o poder dos pêndulos, ele é ainda mais poderoso. Meus parabéns, Léo. Ele pode invocar de graça monstros do nível 0 ao infinito. E os efeitos extras de cada lado da escala são não tomar dano nenhum e aumentar a própria vida pelo valor que teria perdido. Fora que ele sacrifica os 4 dragões bases dos garotos para criar um 4 em 1, que eu até gosto do conceito de ser uma carta que é literalmente tudo que existe no jogo. Fora o nome dela, Rei Supremo Zark. Mais uma referência a GX em meio a tudo isso, mas que não capta a essência do que fez aquela versão do Jaden ter algum impacto real na narrativa. Esse duelo é só pra ser totalmente roubadão mesmo, impossível de vencer. Morre a galera da fusão, entra os do Exceed.
Cis, que morrem no episódio seguinte pra entrar o do Synchro, que morre também pra entrar os amigos que usam pêndulo, que morrem de novo pra só sobrar a Lyra mesmo. Até o último segundo, ArcV tem escolhas bizarras pra maneira como apresenta os duelos dessa série. É péssimo que o grande conflito final se resuma a só um duelo infinito. ArcV tem um cast de apoio gigante e que agora é comprovadamente desnecessário ser desse tamanho. Pra que ter apresentado tanta gente se nenhum deles tem uma conexão forte com o protagonista? Pensa inclusive nos outros. Quem poderia lutar pelo Yuto? E pelo Yugo então? O Yuri não vamos nem comentar, né? No máximo sobra pro Reiji mesmo, que até preenche boa parte dessas cobranças que eu tô fazendo. Ele tem uma conexão legal com o Yuya, era meio que um rival e um admirador do potencial dele, né? Ele usa todas as formas de invocação no próprio deck, mas desde lá da dimensão Synchro, o cara é praticamente só um observador da história. Acaba que toda essa enrolação é porque, para demonstrar o sacrifício enorme necessário para parar essa criatura, a Rei precisa banir do cemitério uns 10 monstros de cada tipo de invocação para ir nerfando o equivalente no monstrão do Zark, desimprimindo as cores na carta dele. Eu sei que tem gente que gosta de ArcV, mas eu queria saber como ou por quê. Não adianta me mostrar o Zark se decompondo nos garotos para finalmente se reencontrarem com a Rei se decompondo nas garotas. Essas relações não existem. ArcV passou 140 episódios me prometendo elas e nunca me entregou isso para fazer o final valer de alguma coisa. Mas se tem algo em que ArcV é bom de verdade, é em inventar mais plots do nada ao invés de só encerrar logo tudo. A série ainda tem 10 episódios de epílogo, voltando basicamente pro início dela. É uma vibe muito final de Lost, quase como se esses personagens estivessem num purgatório que é quase perfeito, mas todo mundo sente esse pequeno incômodo de que alguma coisa tá faltando. Só não tem mais ninguém ligado ao plot do Zark a não ser o Yuya. Então ele vai tentar reviver o anime todo numa versão ultra resumida, tentando reencontrar a amiga no final. Tá querendo copiar o Léo, né? QI negativo é contagioso, pelo visto. Só que eu vou admitir que o final dessa série eu até gostei, vai. E eu me odeio por isso. A única galera que mantém as memórias intactas é de novo a família do Léo. Mas a coitada da Lyra volta a ser um bebê nessa nova dimensão, ainda mais ferrado da cabeça do que era quando criança, porque ela segura o fragmento final do Zark dentro dela. Coitada. Então o que o Yuya quer fazer pra complementar o plano horrível? Dá um show pra ver se ela dá uma risadinha. Meu irmão em Cristo tá querendo mesmo libertar o Zark de novo, né? Tudo isso culmina no duelo final entre Yuya e Reiji, que não teve a conclusão lá no começo da série. Então é mesmo mapa, mesma sequência de jogadas, mas agora sem os pêndulos do Reiji falharem no caminho. E com o Yuya convencido de que agora ele conhece a própria história, ele não vai cometer os mesmos erros que o Zark cometeu, e ele purifica o dragão do Yuri como prova disso, e fica alternando entre qual Yu faz cada jogada. Como eu disse, é uma sequência legal, eu gostei de assistir isso, e ele vence o duelo de uma maneira tão impactante que o estádio inteiro fica sem palavras, em silêncio. E aí a gente escuta a risadinha de um bebê. Porra, ArcV, eu passo o vídeo inteiro reclamando de coisas muito mais importantes pra nesse último episódio, uma coisinha mega idiota, me mostrar que dava pra ter tido um anime bom. Alguém ali naquela equipe sabia escrever um bom episódio, só não deixaram ele trabalhar. Óbvio que isso nem de longe salva a série. Não tem como defender o indefensável. Com todas as memórias recuperadas, a Yuzu volta a existir nessa realidade. E fim, subam os créditos. Que se danem os outros 3 garotos e as 3 garotas da série. Nem o mínimo que seria prender o Acaba-Léo essa série faz. Olha ele aí comemorando com a turminha.
Então vamos lá, se existe um elogio a ser feito para Arquiver, vai ser pro quanto eles confiaram na própria história. Desde Duel Monsters até Zexal, Yu-Gi-Oh! Sofre de um pequeno TDAH com as temáticas de cada série. Elas sempre começam de um jeito, passam por uns percalços no caminho, normal, e terminam numa outra vibe. Arquiver não, do começo ao fim tava lá nesse papo de dimensão, de ir deixando as pistas pro Zark no final, e não largou isso nem quando a audiência inteira reclamou do arco Synchro. A série poderia ser muito boa, só não foi. Mas eu reconheço que o esforço existiu e de alguma forma eu acho que vale reconhecer Arquiver por isso. Eu acho que nem vale a pena ficar batendo mais na tecla dos defeitos da série aqui, né? Chega. É mais uma figurinha colocada nesse álbum do canal, mas não pensem que eu esqueci do mangá dessa série. Não. Ele traz algumas ideias legais que até me fazem gostar mais do universo Arquiver como um todo. E vocês sabem que tem uma outra coisinha naquele mangá que torna impossível eu não querer fazer um vídeo sobre ele, né? Vocês que me aguardem.